Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos neste canal. Eu gostaria de dizer para você curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilhe, tá? Para poder ser um embaixador, um financiador deste canal, porque este canal não é para mim, é para honra e glória do Senhor. Então é para falar das coisas, das boas novas do reino, tá bem? Então seja um financiador. E hoje o que eu quero passar para vocês, eu quero compartilhar com vocês, é uma parte da Bíblia que eu estava lendo. Fica lá em João 3, até o 21, o diálogo que teve Jesus com Nicodemos. Então eu vou começar a ler e qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é passar para vocês o meu conhecimento, né? Passar para vocês a minha experiência que eu tenho com Deus. E porque assim, o que eu penso e como eu vejo as coisas. Deus, ele fala comigo através de você, através de muitas pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu sigo. E ele fala com você através de mim, através de outras pessoas. Então Deus, ele sempre vai usar pessoas para falar conosco. Então é isso que eu tô aqui fazendo para você, tá? Eu estou aqui te servindo. Eu quero te servir, tá bom? Então, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, começa assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Eu vou estar olhando aqui porque eu tô lendo no computador, tá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos respondeu: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe, voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fiquem admirados. Tipo, eles ficaram espantados. Ele falou: não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Quando Jesus disse aqui, eu vou terminar, nascer de novo. Tá, quando ele disse aqui, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. E aí o que acontece? Foi uma... Jesus, vocês podem perceber que ele sempre foi intencional. Jesus, ele era muito intencional. Intencional para quê? Para falar do reino, para propagar o reino, a linguagem do reino, os princípios do reino. Então ele era muito intencional, ele não perdia a oportunidade, né? Então aí Nicodemos foi até ele e disse que acreditava que ele era um mestre, porque ninguém podia fazer milagres como Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Então ele acreditava sim. E aí Jesus falou assim: olha, e aí eu te afirmo que isso é verdade sim. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele usou essa oportunidade da conversa com Nicodemos para implantar isso daqui, para trazer isso aqui para nós e para todos que estavam lá, porque Jesus era muito intencional, muito intencional. E Jesus, conhecendo já, né, as intenções de Nicodemos, ele aproveitou essa oportunidade. Então aqui coloca: quando Jesus falou assim,
quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana e quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, ele estava dizendo para pessoas ali que já tinham nascido. Pessoas que já tinham nascido, já tinham sido gerados, já tinham nascido de pais humanos e estávamos aqui antes que Jesus viesse, antes que Jesus, né? Antes de Jesus vir e morrer por nós estávamos nessa natureza humana. E aí ele diz assim: por isso vocês não ficam admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E Nicodemos entendeu que ele nossa, por acaso um homem velho tem que entrar dentro da barriga novamente de sua mãe e nascer de novo? Jesus estava querendo dizer a ele que ele teria, nós teríamos que nascer no espírito, porque na natureza humana nós já havíamos nascido, porque quando nós viemos para a Terra, nós fomos encarnados aqui. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. Então, se nós somos seres espirituais, nós viemos e encarnamos, nós temos natureza humana. Então, era isso que Jesus disse: vocês precisam nascer de novo da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Muitas pessoas falam que também, né, que tem, né, a gente conhece que nós precisamos passar pelo batismo, que é pela água, que é um ato em que você confirma, você mostra, né, na instituição em que você está e também perante o mundo espiritual, que você está fazendo uma aliança, né? Você está passando pelo batismo. O batismo em si significa que você morreu para o mundo e viveu para Cristo. Ou seja, você morreu para o mundo, que é a sua natureza humana, e nasce para o Espírito, que daí você vai ter uma vida espiritual, aí você vai começar a ter ações numa vida espirituais. E aí, como que isso acontece? Por exemplo, ele disse assim, ó, aqui mais embaixo, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Isso é muito forte, por quê? Porque aqui embaixo nós vamos entender e depois eu vou voltar, porque tem que ler tudo para entender. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemo. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crêem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca. Moisés levantou a cobra de bronze numa estaca. Assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Como Jesus foi levantado na cruz do Calvário, né? Numa estaca. Para que todos os que nele crerem nele, tenham uma vida eterna.
Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Eita, isso é forte. Aquele que crê no filho, meu Deus, aquele que crer no filho não é julgado. Aquele que crê no filho não é julgado. E eu vou voltar aqui em cima e depois eu vou ler isso. Por quê? Porque quando Jesus disse que teríamos que nascer de novo e falou para aquele povo que já tinha a natureza humana, já havia nascido, e como eu já disse da parte do batismo, que a gente entende em forma espiritual, é um ato simbólico, que é um ato feito, né, fisicamente, que simboliza espiritualmente, né, morrendo para o mundo. Mas quando Jesus disse nascer de novo, é em espírito, porque quando a gente nasce, isso eu tô passando para vocês um conhecimento, né, que eu entendi, que eu aprendi assim, que eu entendo assim. E aí, se você compreende desse jeito, também deixa aqui o seu comentário. O que você acha, se você acha também que é diferente? Qual é a sua visão sobre isso? Compartilha, que é importante, tá? Que eu gostaria muito de saber. Então, quando Jesus fala assim que daquele que não nascer da água e do espírito, quando a gente nasce, que você é gerado dentro da barriga da sua mãe, a gente nasce literalmente através da água. Porque a água ela é o maior condutor eletromagnético. Então, quando Deus veio aqui para a Terra e criou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí ele começou a falar, ele começou a criar com o poder da palavra. E por que as coisas aconteciam? Porque a frequência, a água, lembra que a porção seca saiu da água? Então, na água tem vida, tem tudo, né? E aí saiu-se a terra, depois foi formando todas as coisas. Então, quando a gente é formado dentro da barriga da nossa mãe, a gente está literalmente flutuando na água, né? Tem um líquido amniótico que tem o nome desse líquido, mas é água. E nós somos o nosso corpo 70% água. Por que tem que ser água? Porque a água ela é o maior condutor eletromagnético. Por que a palavra tem poder? Tudo que a gente fala, entende? Porque no ar tem água. Quando a gente libera e a gente solta essa frequência, por que acontece? Porque que a Bíblia fala que nós somos profetas, que a nossa língua tem poder de morte e de vida. Porque a água ela é o maior condutor eletromagnético e aqui no ar existe água. Lembra que tem pessoas que tiram água do deserto? Capta do ar? Então, em todos os lugares tem água. Água. Não é impossível sem a água. E aí ele quis dizer assim, vocês nasceram na forma humana. Vocês têm natureza humana. E vocês precisam nascer de novo no espírito. No espírito. E como que eu vou? Uma pessoa que nasce de novo, ela não tem que morrer? Então, entender isso de forma espiritual, não de forma carnal, de forma espiritual. Como que eu morro? Então, a Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, aqui diz: todo aquele que crer no Filho não será julgado. Porque Jesus veio ao mundo não para... Jesus não veio no mundo para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Olha que forte isso. Jesus não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. E todo aquele que crer nele
que crer nele não será julgado. Está escrito aqui. Todo aquele que crer no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que é feito o julgamento. Então, esse nascer de novo é eu morrer para minha natureza humana quando? Todos os dias. Quando eu tomo essa consciência, e aí como que eu consigo ter toda essa consciência? É buscando conhecimento. É lendo a Bíblia literalmente, diariamente, um pouco cada dia. Não você lê a Bíblia toda num dia só, não tem como. Mas você precisa buscar conhecimento, porque a Bíblia diz que nós padecemos, nós vamos acreditar em tudo que fala pra gente, porque nós não buscamos conhecimento. Nós não buscamos a nossa real e verdadeira identidade e verdade. E aí aí a gente fica acreditando em tudo que o mundo fala, em tudo que as vozes falam. Então, voltando, esse morrer para o mundo e viver em forma espiritual, isso que Jesus estava querendo dizer, vocês precisam morrer para essa natureza humana. É morrer para essa natureza humana. Cada dia mais. E aí, como que a gente morre para essa natureza humana? Aí a gente tem algumas passagens na Bíblia que fala assim, Jesus fala assim, como que Paulo dizia que nós tínhamos que ser cada vez mais parecido com ele, né? Como ele era de Cristo também. Então, nós temos que seguir a Cristo, nós temos que caminhar com ele. E aí, como que eu consigo conhecer a Cristo? Como que eu consigo caminhar com ele? Lendo as Escrituras e vendo como Jesus agia. O que Jesus veio fazer? Como era que Jesus se comportava? Entende? Então, Jesus faria isso que eu estou fazendo. Então, é levar as minhas ações, sejam pensamentos, sentimentos ou ações, para Jesus, para a cruz. E aí, ele faria isso? Porque na Bíblia tem várias passagens que nos mostram isso, quando Jesus fala assim, olha, vou falar algumas, tá? Quando Jesus fala assim, olha, não julgues para não serem julgados. Ele já disse, ele já ensinou isso, ele já deixou esse ensinamento. Ei, vocês não devem julgar o outro e nem a si próprio. Não vos julgueis, não julgue. Para quê? Para vocês não ser julgados, porque automaticamente quando eu julgo, eu já estou sendo julgada. Por quê? Porque lá na Bíblia está escrito que com a mesma moeda que eu medi, eu vou ser medida. Entende? Então, por que eu conheço os caminhos de Jesus? Vendo como ele era, buscando como ele era. Então, eu não devo medir, porque senão eu serei medido também. E a Bíblia também fala, né, que Jesus deixou as parábolas, e a parábola uma parábola muito conhecida é a parábola do semeador, não, a parábola agora não me vem à mente qual o nome da parábola, porque tem várias versões, mas é aquela parte em que fala que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, tudo aquilo que o homem plantar, isso ceifará, tá escrito na Bíblia. Eu não sei onde tá escrito, mas se você ir no Google e buscar ali onde tá escrito na Bíblia isso, isso e isso, ele já vai te dar o capítulo, versículo e tudo. E vai trazer muitos outros capítulos, versículos semelhantes a este, tá? Eu não sou expert na Bíblia não, tá, gente? Então, eu só examino as escrituras e pego para mim o que me edifica, tá? Então, quando ele disse para morrer, são tudo isso, gente. É não julgar, porque automaticamente Jesus ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar.
Então, quando eu me ponho num posicionamento de julgamento, tanto para minha vida pessoal como para a vida de outras pessoas, ou porque eu olho julgando, se eu estou olhando, estou julgando alguém, seja lá como for, tá? Ah, como que aquela mulher sai com aquela roupa? Nossa, ela tá ridícula. Tipo assim, entendeu? Eu já estou julgando. Então, com a mesma moeda que você mede, você já está sendo medida. Por quê? Porque você está fazendo um julgamento que está dentro de si. É o que está escrito lá na Bíblia, que fala assim: ei, não queira tirar a trava que está no olho do seu irmão sem antes você tirar a sua, entendeu? Primeiro vai lá e tira a trava do seu olho, para depois você querer tirar a trava do olho do seu irmão. Por quê? Porque se eu estou vendo, é porque a trava está no meu, não está no olho do outro, entendeu? O conteúdo está dentro de mim, é meu, é por isso que eu estou conseguindo ver. Porque a Bíblia fala que nós vemos no mundo hoje, a gente vê como espelho. Nós vemos como um espelho, mas um dia nós vamos ver face a face, né? Então, tudo aquilo que eu vejo é porque está dentro de mim. Como eu vejo, interpreto o mundo, julgo o mundo, é porque está dentro de mim. Então, é literalmente isso. Então, com a mesma moeda que eu medi, eu serei medido. Lá diz que tudo que o homem planta, ceifará. Então, esse morrer, a minha natureza humana é eu conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer os caminhos de Cristo, o que ele falava, como ele fazia. Cristo, quando ele recebeu um tapa na face, ele deu a outra. Entende? Ele deu a outra. Quando ele diz assim, olha, se pedires para andar 1 milha, anda 2, anda 3. Entendeu? Então, se deu um tapa na face dele, ele deu a outra, por quê? Porque Cristo, ele simplesmente, naquele momento em que ele entregou a outra face, é porque ele já mostrou que ele não tinha conteúdo de raiva, conteúdo como posso dizer, de injustiça dentro dele. Não, Jesus era puro, entendeu? Santo. Então ele não tinha conteúdo, não tinha por que ele não servir naquele momento, porque a Bíblia mesmo fala, um dos discípulos perguntou a Jesus, Jesus, quem é maior no reino dos céus? Ele disse assim, maior é aquele que serve. Então Jesus veio servir. E quando a gente faz isso, quando a gente perante alguma coisa que vem nos desafiar, nos afrontar, nos criticar, nos xingar, a gente... Entendeu? Você deve, é você? Não. Então, entendeu? Não tem por que você ficar em posicionamento de autodefesa, porque quando você se levanta ou quando se dói dentro de você, é conteúdo seu, é conteúdo meu, entende? Então, é isso. Quando a gente morre para essa natureza humana, é deixar de fazer os desejos da carne. É deixar de, tipo, acontecer alguma coisa, agora eu vou lá fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu quero matar aquele indivíduo. Eu quero que ele morra, eu quero que ele pague, entendeu? Então, isso é natureza humana. Isso é a natureza humana. Porque, além daquele problema, aquela questão que muitas das vezes você passou e eu passei de crítica, autojulgamento, dificuldade, muitas coisas eu só passei porque eu atraí, eu alimentava aquela frequência dentro de mim, entende? Então não tem por que eu querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, querer matar o outro, por exemplo, porque a culpa não é do outro. Se tiver alguma culpa, é minha. E literalmente a culpa também não existe. Por quê? Porque Jesus veio e pagou por você. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, literalmente, essa dívida foi paga. Entende? Literalmente, essa dívida foi paga. Só que quem não crer nisso, quem não crer que Jesus veio e pagou essa dívida e deixou o caminho livre para você e te transformou num ser livre, porque tá escrito aqui, ele te transformou num ser livre quando ele disse assim,
aqui, quando ele disse assim, que... Ai, do vento, gente, calma que eu vou achar. Todo aquele que... Ó, o vento... Ai, eu quero achar sobre o vento, mas já eu acho. Então, quando Jesus fez esse ato por mim e por você, ele fez para nos trazer, nos salvar desse mundo, desse pecado, dessa humanidade pecadora, desse ser caído, dessa natureza humana. Por quê? Porque a nossa natureza humana a gente tá o tempo todo fugindo da dor e procurando prazer. Então isso faz com que a gente entre em conflitos, em problemas. Isso nos traz problema quando a gente pensa dessa forma, entende? E aí, aqui diz, aquele que crê no Filho não é julgado, né? Porque Jesus veio para salvar o mundo e não veio para julgá-lo. Mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. E aí aqui é muito interessante porque ele diz assim, que Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Como que eu sei que eu estou na escuridão? Porque eu faço o que é mal. E o que é o mal do mundo? Tipo, eu permanecer na escuridão e o mal do mundo. É eu ficar me julgando, por exemplo. Lá disse que Jesus veio para salvar e não julgar. Então, se um dos maus do mundo, que me ensinou a fazer, um dos maus do mundo, entre muitos, é o auto-julgamento. Então, julgar os outros e julgar a mim mesmo. Então, eu fico em posicionamento de julgamento, eu fico me julgando insuficiente, eu fico me julgando incapaz de fazer as coisas, eu fico me julgando o tempo todo como se eu fosse, que eu não sou perfeita. Então, assim, eu fico praticando o mal em mim. E aí, quando eu passo por esse julgamento, eu fico me julgando, eu me coloco em posição de imerecedora de Cristo. Ou seja, eu estou dizendo assim para Cristo, quando eu fico nesse posicionamento de medo, de julgamento, eu não vou fazer por causa disso, vão me julgar. Então é um medo, eu tenho medo de ser criticada. Então tudo é julgar, né? Então quando eu me coloco nesse posicionamento de mal, eu estou negando a Cristo. Eu estou dizendo assim, eu não aceito Cristo como meu único salvador. Eu não entro debaixo do cuidado dele. Eu não aceito que ele veio morrer por mim, entende? A Bíblia diz assim que, aqui, olha para você ver que forte. A Bíblia diz que, saiu. A Bíblia diz que nós fomos, eu ia ver o capítulo, mas depois você busca no Google, que nós fomos salvos pelas pisaduras de Cristo que nós fomos salvos. Ou seja, ele veio, ele foi transpassado, Jesus foi transpassado, ele permitiu ser transpassado. Ele foi moído, tá escrito na Bíblia, ele foi moído pelas nossas transgressões e pecados. E é pelas pisaduras dele que nós somos sarados, curados e salvos. Entendi. Diz aqui que todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê nele, morrer para o mundo e viver e nascer de novo espiritualmente, vai ter a vida eterna. Vai ter a vida eterna. E essa vida eterna, ela tem que ser conquistada aqui.
a nossa vida eterna, para a gente ter direito de entrar no céu, nós temos que conquistar aqui. A decisão é aqui. Você tem que decidir aqui. A Bíblia também diz que não tem como servir dois senhores. Por quê? Porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. E você vai agradar um e vai desagradar o outro. E em cima do muro, você já escolheu. Em cima do muro, eu já escolhi. E a Bíblia diz que Deus, ele repudia, ele vai vomitar o morno. O morno é aquele que fala, como que tá a sua vida? Tá mais ou menos. Não sei nem se eu vou pra lá ou se eu venho pra cá. Como que você vai fazer? Nem sei. De qualquer jeito, tá bom. Você entende? Essa é a linguagem do mundo. Como tá a sua vida? Mais ou menos. Pra mim tanto faz. Não, você precisa escolher o que você quer, um lado. Entende? E a Bíblia também ensina quais os princípios de um Senhor e quais são os princípios de outro. A Bíblia ensina tudo. Tudo. Entende? E aqui tá dizendo, e assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferem ficar na escuridão, se negando, criticando a si mesmo, julgando, sendo que nem Jesus veio para julgar o mundo. Ele não veio para te julgar. Ele veio para te salvar. Entenda. Ele veio para te salvar. Ele não veio para te julgar. Quem é que tá te julgando? Quem é que tá te autocriticando? Quem é que tá te paralisando? Quem é? Não é Cristo. Não é, porque ele não veio para te julgar. Tá escrito aqui. Depois você pode ler João 3:1. Ele veio para salvar o mundo. Mas você precisa crer. Tá vendo que é preciso crer? É preciso crer no unigênito Filho de Deus. É preciso crer que ele veio morrer por você. Que ele veio te dar salvação. Porque se você não crê, você já está julgando. Isso é o julgamento. É eu não crer. Eu já estou julgada. E aí eu permanecer nesse julgamento, me autocriticando, eu estou dizendo o quê? Não creio em Jesus. Não creio que ele veio pagar pelos meus pecados. Eu não creio que ele morreu por mim. Eu não creio que ele levou sobre si todas as minhas iniquidades e os meus pecados. Eu não creio que ele foi transpassado. Entende? Como é forte isso? Você permanecer nesse tipo de julgamento para si mesmo e para as pessoas? Entende? É negar a Cristo. É negar a Cristo. Pois todo aquele que fazem o mal odeia a luz e foge dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Por acaso, gente, a gente acende, tá escrito na Bíblia, por acaso a gente acende um candeeiro, uma lâmpada, uma vela e coloca lá debaixo da mesa? Não, nós temos que pôr lá no alto, para que clareia todas as coisas. Entende? Para que a gente possa levar luz ali nas trevas. A Bíblia diz que nós temos que ser luz na terra e sal na terra. Então, clarear, levar luz. E o que acontece muitas das vezes? Esse fugir da luz e ficar nas trevas, e querer ficar nas trevas e fugir da luz. É quando a gente nega a nós mesmos. E aí, presta atenção, que pra gente nascer no espírito, é preciso reconhecer a sua natureza humana. Para você nascer no espírito, é preciso reconhecer a sua natureza humana. E aí eu preciso me permitir a entrar dentro de mim, a ver o que tem lá. Eu preciso ter coragem
para admitir o que tem lá, para sentir o que tem lá. As iniquidades, os pecados, aquilo que eu idealizo como defeito, aquilo que eu me julgo o tempo todo, me julgo, mas eu escondo, eu fujo disso. Ou seja, eu não permito. Aí quando você não permite, você não aceita que a sua vida, entende? É uma questão de aceitar a vida sobre você. É uma questão de aceitar aquilo que eu tive que viver. É uma questão de aceitar. Por quê? Porque não tem nada que eu ou você faça que vai mudar. Entende? Nada do que já aconteceu. Nada. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode hoje, como adultos, porque nós já não somos mais meninos. Eu tô falando aqui agora com adultos, com adulta. Nós não somos mais meninos e meninas. Nós não choramos mais como menino e menino. Ou seja, agora nós temos que ser adulto. E temos que nos movimentar, temos que nos ter atitude de adulto, de autorresponsáveis. Entende? Eu saio já do meu posicionamento de criança e entro no meu posicionamento de adulta. E sou responsável agora. Eu já não posso mais ficar aqui. Entende? Nessa frequência de criança. Porque se eu fico nessa frequência o tempo todo, agindo como criança, uma adulta com uma criança governando o tempo todo, eu não prospero, eu não tenho prosperidade no casamento, nas minhas finanças, em nada, em nenhuma área da minha vida eu não vou ter. Por quê? Porque eu fico ali presa. Entende? É por isso que não tem nada que eu e você faça para mudar isso. Só tem hoje, como adulta, tem algo para fazer. Tem como você ressignificar tudo isso. Como? Permitindo enxergar. Permitindo, literalmente, eu agora vou entrar dentro desse quarto escuro. Eu vou entrar dentro desse quarto escuro e eu vou ficar lá quanto tempo for preciso. Ah, mas dói muito, Fran. Passei, mas dói muito. Mas é pra doer mesmo. Quem disse que não é pra doer? Quem disse que não é pra doer? Quem disse que não dói? Você acha que o que Jesus passou na cruz foi moído? Ele sentiu dor ou não? E ele reclamou em algum momento? Ah, mas ele era Jesus. Ele era humano. Ele nasceu de um homem e de uma mulher. Ele era filho do homem. A Bíblia deixa bem claro. Filho do homem. Ele foi transpassado. Ele permitiu atravessar. E sobre si levou todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Isso inclui raiva, ódio, falta de perdão, crítica, incapacidade, abandono, perseguição. Todas as nossas iniquidades. E pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está julgado. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Então, gente, é isso. A única forma de nós parecermos mais e mais com Cristo,
A única forma que a gente tem de sermos luz, de trazermos as coisas à luz, amar a luz, não odiar, mas amar. Aqui diz que muitos, eles odiavam a luz. Nós temos que amar a luz e amar as trevas que vier. Nós temos que permitir que essas trevas venham, para a gente poder enxergar, começar a ver por cima, para você criar intimidade com aquela situação, entende? Dói, entendeu? E você precisa se permitir sentir toda vez que doer. É permitir ser atravessada. Não tem como você resolver nada. Nem Jesus vai resolver. Não tenta ficar controlando. Eu não quero sentir isso, não vou sentir. Apaga. Não tem como. Não tem como. Entende? Algo que aconteceu de ruim na sua vida, na sua infância. Você esconde o que você pode de você mesmo. Eu preciso ser forte, eu preciso ser guerreira. O que o mundo diz. O que o mundo te ensinou? Que você precisa ser forte, engole esse choro. Você não pode chorar. Entendeu? O que o mundo nos ensinou? A gente fugir da dor o tempo todo? Porque senão a gente é fraco. Se você fugir da dor, esconder, engolir ali, você é forte. Mas se você mostrar que tá doendo, tá errado. Entendeu? Quando uma criança cai ou alguém cai, você fala, não foi nada. Levanta. Você é forte. Não, tá doendo, ralou o joelho. Tá saindo sangue. Dói. É a compreensão. Você entende que desde criança a gente passa por certo tipo de coisa e a gente quer a compreensão. A gente só quer ser compreendida. Não vai resolver. Entendeu? Vou dar um beijinho aí e vai resolver a dor. Não. Vai passar. Permita ser passada, transpassado. Porque como começou a doer, assim vai parar. Uma hora para. E aí você vai criar tanta intimidade com aquilo, você vai levar tanta luz para aquilo, que aquilo vai deixar de ser significante, vai ficar insignificante. E aí você vai dizendo assim ao universo e a Deus que você está aqui pronta para servir. Gente, isso é servir. Isso é servir. Isso é servir. Maior é quem no reino? Aquele que serve. Quando eu rejeito, quando eu fujo, eu não quero servir. Eu não quero servir, eu quero fugir. E aí eu quero fugir desses sentimentos, eu quero fugir disso que tá me causando dor. Mas é aquilo que tá te impedindo de você avançar pro próximo nível. Não vai pro próximo se você não permitir. Todo dia. Permitir-se. Todos os dias. Quando? Todos os dias. O discípulo perguntou a Jesus, quantas vezes a gente perdoa, Pai? Jesus, 70 vezes 7. Quantas vezes eu preciso perdoar? E se isso saltar, esse sentimento, essa raiva, essa fúria? Quantas vezes eu preciso? 70 vezes 7 diário. Entende? Por quê? Porque você quer viver uma vida abundante, não quer? Eu quero. E eu vivo. Então, eu quero acessar, assim como eu acesso e vou acessar, eu quero acessar aquilo que é meu por direito. Entende? Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É por isso que morrer na natureza humana e viver e nascer na nossa natureza espiritual, que é o que nós somos, seres espirituais, a gente morrer na natureza humana e nascer no espírito
É isso, gente. É isso. É todos os dias. É todos os dias eu morrer para o mundo, para minha natureza humana, e é para tudo isso que eu falei. Entende? Como que eu vou me comportar perante isso? Como que Jesus faria? Ele pagaria com a mesma moeda? Ele olharia com olho de julgamento? Por acaso, quando aqueles judeus levaram a mulher prostituta para ser apedrejada, o que Jesus disse? Por acaso ele julgou ela? Ele disse, mulher, cadê seus acusadores? Foi todo mundo embora, porque não achou-se nenhum sem pecado. Entende? Então, eu me colocar, o que eu quero passar para vocês é isso. Se colocar nesse posicionamento de que se você serve a Jesus, se você crê a Jesus, se você crê que Ele é o único e verdadeiro Salvador, é permitir literalmente entender que no mundo nós teríamos aflição. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. É só ter de bom ânimo. E esse ter de bom ânimo inclui a gente ter o autogoverno na nossa própria vida. Foi o que ele deixou para nós. Libertação. Ele veio trazer liberdade. E aí eu achei aqui justamente sobre o que eu ia falar. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. O que isso quer dizer? O vento sopra onde quer. Ele faz o que ele quer, então ele é o quê? Livre. E ouve-se o barulho dele. Mas ninguém sabe para onde ele vai, então ele tem que dar satisfação para ninguém, nem para onde ele vem. Ele é livre. Tem que entender isso de forma espiritual. Jesus veio pagar pela sua liberdade, literalmente, a minha e a sua. Nos fez seres livres. Mas não tem jeito de eu falar que eu sou livre e não crer que Jesus que pagou pela minha liberdade. Não tem. Então eu preciso definir. Eu preciso decidir. E aí é pelas pisaduras que nós somos saradas, nós somos curados, nós somos perdoados. É isso, gente. Vai vir a retaliação? Vai! Nós ia termos aflição no mundo. Então vai vir negatividade. Vai vir o medo, vai vir a crítica, vai vir aquelas vozes, vai vir. Vai vir. Mas aí você se posiciona como filha. Ei, nem Jesus veio me julgar, ele veio me salvar. Ele veio me dar liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre, ele pagou por mim. Então eu sou dele. Entende? Entende? Que é o único jeito de entrar no reino de Deus? É o único jeito de entrar no reino de Deus. Esse aqui no mundo, esse tempo, já é literalmente um treinamento para ver se você vai ou não entrar no reino. Eu ou você. É um treinamento. Se nós vamos poder estar no reino. Depende da nossa frequência. Porque não vale o que eu falo da boca para fora. Não vale. O que vale é a minha frequência. É o que eu estou emitindo. É o meu sentimento. Isso é que importa. A Bíblia diz que Deus, ele ouve a nossa intuição. Nossa emoção, nosso sentimento. É isso que é ouvido.
É isso que a gente transmite. E que tudo acontece através do quê? Das nossas emoções, nosso sentimento. Aí a nossa vida, tudo que acontece, tudo que atraímos, tudo que acontece, é porque a gente está emitindo essa frequência. Tudo que vai e volta, não tem? Já ouviu falar isso? Frequência. Então, vamos nos colocar abaixo dessa palavra, agarrar ela assim, sabe? João 3, essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, porque cada vez que eu leio isso, essa parte eu entendo de um jeito diferente, sabe? Assim, cada vez mais profundo. E o que acontece? Muitas vezes a gente quer falar, mas não existe palavra para expressar. Às vezes a gente não consegue, eu não consigo encontrar palavra para expressar o que é o reino, o que é isso, o que eu sinto, como que eu vejo, como que o Espírito Santo me mostra. Porque não é nem uma questão de mostrar, mas é uma questão de sentir. É de sentir, sabe? E é isso que o diabo quer roubar de nós. É essa liberdade. Entende? Então não deixa que ninguém, nem nada te julgue. Essas vozes aí, seja lá quem foi, não permita que você seja julgado. Mas abra a sua boca e fala: eu fui justificada pelo sangue de Jesus. Eu fui justificada. Entenda uma coisa, você nasceu perdoada. Você nasceu perdoada. Será que Jesus me perdoou? Será que Deus me perdoou por isso que eu fiz? Ei, entenda, você nasceu perdoada. A única coisa que você tem que ter é consciência sobre isso. Assim como Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Ou seja, larga disso. Entende? Então, não permita essas vozes. Assim como aconteceu comigo, para mim abrir esse canal, foi anos de guerra. Entende? Por quê? Porque eu não me via capaz. Eu tinha medo da crítica. Entende? Medo de ser julgada. E aí? Olha ali. Quem é que está me julgando? É Deus? É Jesus que vem me julgar? Ou é o mundo? Ou é o Satanás? Que fica lançando setas e reforçando as minhas crenças, as gravações que eu ouvi. Porque, pô, entenda aqui comigo. Nós fomos doutrinados nesse mundo caído. Eu e você. Nós somos doutrinados, temos natureza humana, pecadora, pecaminosa. Então, antes de eu e você vir para a Terra, já tinha informações aqui, ó. Entende? Muitas informações. Então, a gente acreditou. Entende? Nós estávamos em um período de aprendizado, que precisávamos de ser protegidos por aqueles que nos programou, que são nossos pais, nossos parentes, nossos professores, os políticos, os padres, os pastores. Entende? Nós somos programados. Só que nós não devemos ficar. Temos que renovar a nossa mente diariamente, com base na palavra, com aquilo que Deus falou para mim, com aquilo que Deus determinou para mim. Entende? Por que eu preciso conhecer a palavra? Por que eu preciso examinar as escrituras, que é um manual de instrução? Entende por quê? Para que você não acredite nessas vozes. Quem já ouviu aquela música que fala assim: luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Entende? São contra essas vozes, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. É aí a guerra. Porque uma vez que ficou pensamento, se você permitir, ele faz ninho.
O ninho é o sentimento. Sentiu? Vai ter ações dentro daquele sentimento. Sua vida, você vai ser conduzida, vai fazer escolhas, vai ter ações dentro daquele sentimento. E sentimento é frequência, tá? É energia. Então entenda de uma vez. Quero passar isso pra você, porque foi o que eu entendi. Nossa, meu Deus. Foi muito forte pra mim isso. Muito forte. Jesus, ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Porque não tem como, ou não tem outro jeito para mim e para você ser salvo, se não fosse através do que aconteceu. O maior ato de amor. Maior ato de amor foi feito. Olha aqui. Olha aqui o que fala. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E para que nós não permanecemos no pecado eternamente, lá disse para que nós não comêssemos daquele fruto da eternidade. Nós somos postos para fora. E aí, para que nós pudéssemos viver novamente, nós tivemos que nascer de novo, fomos reencarnados aqui, nessa terra. Você e eu somos uns seres espirituais já existentes, que estamos passando uma experiência aqui, para resolver, para definir, quer dizer, para definir que lado, que senhor, a quem você quer permitir, a quem você quer pertencer na realidade. A quem você quer pertencer? Escolha um senhor ou outro. Porque ele amou tanto, tanto, tanto você e eu, e ele ama, que ele entregou seu único filho. E não tem como entrar no reino se nós não nascermos de novo. Da água e do Espírito. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Se te fez sentido. Se você... Deixa aí seu comentário, o que você achou. Dependente, entendeu? É bem-vindo. E se te fez sentido, compartilha. Compartilha, se inscreve. Para que você seja parte disso aqui. Você faça parte, tá? Você faça parte desse movimento. Porque não é meu. É o movimento do Senhor, tá? Tenha uma boa tarde. Um beijo.